seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Olá, meus irmãos, amigos, mais uma vez estamos aqui. É ruim ver este fundo aí, a igreja vazia nesses dias, mas Deus tem seus propósitos, Deus sabe todas as coisas. Deus não tem problemas, Deus tem planos. Nós temos problemas, Deus não. Então, os propósitos do Senhor, os planos do Senhor serão revelados em breve. Nós saberemos o que Deus quer com toda esta crise. Mas aproveitando, estamos transmitindo estas mensagens e hoje eu quero falar sobre Judá. Mas antes de chegar em Judá, eu preciso falar sobre alguns dos seus irmãos, sobre o seu pai. Quero ler um texto como base em Gênesis 49, a partir do versículo de número 8, que diz assim, Gênesis 49, verso 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Essas palavras foram proferidas por Jacó ao seu filho Judá. Capítulo 49, Jacó convoca todos os filhos. No 48 ele abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Ele impôs as mãos na troca do primogênito, ele abençoou o outro, José estranhou, ele diz, eu sei o que estou fazendo. Do 49 ele convoca todos os filhos. Ele vai abençoar e dar algumas palavras, alguns aqui que nós vamos ver no texto. Era muito importante a bênção de um pai. Nós vimos a bênção de Abraão sobre Isaac, o avô de Jacó. Nós vimos a bênção de Isaac sobre Jacó. E agora a gente vê as bênçãos de Jacó no 48 sobre os filhos de José. E agora nós vamos ver a palavra bênçãos, e alguns aqui ele profere outras palavras, alguns ele diz maldito, sobre os demais filhos. Então, vamos ver os 4 primeiros filhos de Jacó. Eles são mais destacados, os 4 primeiros filhos com Lia. Lembra-te que José e Benjamim foram com Raquel. E os 4 primeiros de Lia, Lia teve 6 filhos com Jacó. E a única filha, 7. A única filha que Jacó teve foi com Lia. Os 4 primeiros filhos foram Rúben, Simeão, Levi e Judá. Depois ela ficou sem ter filhos, aí a serva de Raquel teve filhos com Jacó, depois a serva de Lia teve filhos, depois Raquel teve filhos, e aí tiveram os últimos filhos com Lia, os últimos completando assim os 12. Lia foi a mulher que deu 7 filhos a Jacó, 6 homens e uma mulher. 6 cabeças da tribo de Israel eram com Jacó e Lia.
O primeiro filho de Jacó foi Rúben, o primogênito. O assunto primogenitura também é muito importante ser tratado na Bíblia. Nós mencionamos Caim nas mensagens esses dias. Caim era o primogênito de Eva, só que ele não está na genealogia do Senhor Jesus. Rubens também era o primogênito de Jacó, só que ele não está na genealogia do Senhor Jesus. Vamos ver o que Jacó fala para Rubem. A primeira palavra de Jacó ao primeiro filho Rubem diz assim no versículo 49, o verso de número 3. Rubens, tu és o primogênito, minha força e o princípio do meu vigor. Olha o que ele diz, minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminastes, subiu a minha cama. Jacó diz, tu não serás o mais excelente. Tu perdeu este crédito, tu perdeu este direito. Por quê? Tu subiste à minha cama. Jacó deitou-se com uma das concubinas de... Rubem deitou-se com uma das concubinas de Jacó. E isso trouxe não uma bênção a Jacó. Isso trouxe uma palavra pesada. Vou voltar a ler o texto onde passa isso, no capítulo 35 de Gênesis, no versículo 22. Olha, os anos passaram, mas, gente, as coisas acontecem. E Deus, não é que Ele queira castigar, é porque as coisas aconteceram. Olha, capítulo 35, verso 22 de Gênesis. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Israel é o nome que Deus mudou de trapaceiro Jacó para Israel, príncipe de Deus. Deus mudou o nome, não deixou mais sendo Jacó. Talvez a gente mostre isso a semana que vem. Agora, o texto diz que Jacó soube. Os anos passaram, Jacó não tratou do assunto. E agora, na hora de abençoar os filhos, Jacó diz, você não pode ser mais o primogênito. Você vai perder a primogenitura. Você não será o mais excelente. O vigor da minha força. Você perdeu tudo isso, Rubem. Os anos passam. E lá adiante é mencionado novamente esse assunto quando ele perde a primogenitura. 1 Crônicas capítulo 5, no versículo 1 e o versículo de número 2, diz assim, ó, 1 Crônicas capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, olha só, anos passaram. Agora o escritor de Crônicas vai escrever aqui, olha o que ele diz. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois era o primogênito. Mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, que é Jacó, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Verso 2. Porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o soberano. Quem era o soberano? Jesus. E dele veio o soberano, porém a primogenitura foi para José. De Judá veio o soberano, agora a primogenitura foi para José. José foi abençoado. Rubem perdeu aquela bênção de ser o primogênito. Na sequência, Jacó chama os outros 2 filhos, estavam todos reunidos, agora ele cita Simeão e Levi. Olha lá, capítulo 49, ele vai citar agora Simeão e Levi no versículo de número 5. Olha o que ele diz agora para os seus outros 2 filhos. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No secreto, conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua teima arrebataram bois. Olha o verso 7. Que tristeza. Maldito seja o seu furor,
pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Vamos voltar para Gênesis 34 para entender o que aconteceu? Por que Jacó agora diz, maldito seja o seu furor com esses dois filhos? Rúben, o primogênito, Simeão e Levi, os dois próximos filhos com Lia. Vai chegar em Judá depois. Mas vamos voltar para Gênesis 34 para a gente entender o que estava acontecendo. Nós vamos ver alguns versos aqui em Gênesis 34. Gênesis 34 começa assim, ó. E saiu Diná, filha de Lia. A única filha de Jacó foi com Lia. Pensa nessa moça, Jacó retornando lá da sua parentela, em direção a Canaã. Eles eram nômades no deserto. Ela não tinha nenhuma pessoa com quem brincar. Eles paravam, faziam acampamento, os animais descansavam um tempo, seguiam viagem, descansavam um tempo. Ela só tinha irmãos, imagina a situação dessa jovem. E não tinha WhatsApp, e não tinha MSN, e não tinha e-mail, e não tinha todas essas, não tinha videogame. Imagina o tédio que era a vida de Diná. Meio esquisito. Mas a Bíblia dá relato e ela caminhou. Só tinha os seus irmãos, a única filha e a mulher. Quando Jacó chegou na cidade de Salém, um versículo, capítulo 33, versículo 18, diz, e Jacó chegou salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Quando Jacó chegou ali, ele comprou uma terra, e ali ele habitou. O texto diz que Diná saiu. No capítulo 34, no versículo, vou ler o 1 e o 2 de novo. 34, 1. Saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou com ela e humilhou-a. Siquém era o filho de Amor, era o príncipe. Amor era o rei. Siquém, não temos detalhes se ela foi para o palácio, não temos esses detalhes. Mas o texto diz aqui que se deitou com ela e Jacó usa uma palavra pesada no versículo de número 5, 34, 5. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, então a palavra não sou eu, foi Jacó, o pai, que usou, que aconteceu com a própria filha. Os irmãos estavam no campo, Jacó não gostou da situação. Diná, uma jovem curiosa. Jovem, a curiosidade destrói muitas vidas. A curiosidade tem arrasado famílias. Por causa dessa curiosidade de Diná, todos os homens de uma cidade morreram. Por causa da curiosidade de Diná, as esposas ficaram viúvas. Por causa da curiosidade de Diná, muitas crianças ficaram órfãos de pai. Por causa da curiosidade de Diná, os filhos, Simeão e Levi, não receberam as bênçãos do pai. Eles partiram em defesa da irmã. Eu também faria isso. Mas o erro estava onde Diná, a curiosidade. Toma cuidado. Não deixa Satanás. Viu a curiosidade de Eva? Ela aceitou o diálogo, Satanás começou a conversar e iludiu. Não deixe isso acontecer na tua vida. Não deixe a curiosidade destruir você e sua família. Não permita. O texto diz, aparentemente, eles ficaram meio que apaixonados um pelo outro. O versículo número 8 diz que eles estavam meio apaixonados. E aí Siquém chamou o pai. Pai, vai até Jacó e conversa com ele e diz que eu quero casar com Diná. Parecia que estava caminhando tudo certo. Parecia que tudo estava perfeito. Mas olhe, não estava. Começou errado. O que começa errado vai dar errado. Siquém, Amor foi até Jacó e conversou com Jacó. Quando os filhos chegaram, Amor chegou lá e conversou com eles. O que aconteceu? Lembra que Jacó era enganador lá no passado? Agora os filhos vão enganar novamente Jacó. Versículo de número 13, 12 e 13, 34, 12. Amor falando com Jacó, aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então, Amor foi lá até Jacó e disse, se você der a moça para casar com meu filho, eu pago o dote muito maior do que o normal. Verso 13.
Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor seu pai, enganosamente, enganaram novamente. Olhe, Jacó enganou no passado, agora ele está sendo enganado novamente. Já foi pelos filhos lá atrás, já foi por Labão. Tudo que planta, colhe. Se você é enganador hoje, você vai pagar um dia. Se você está enganando o povo hoje, você vai ver o que vai acontecer. Vai para o Calvário, pede perdão a Deus, deixa as consequências com o Senhor. Ele vai te dar o melhor, mas tem que pagar o preço. Eles agora enganosamente falaram por quanto havia violado Diná, sua irmã. O que eles fizeram? Minha irmã não pode casar com o seu filho, porque vocês são uma nação que não são circuncidados. Se vocês não são circuncidados, então não pode casar. Só de uma maneira, se vocês circuncidarem seus filhos e toda a raça. Tá bom, só que era uma armadilha que os filhos de Jacó estavam armando. O texto bíblico diz que no terceiro dia, quando eles estavam na maior dor, no versículo de número 25, 34, 25, diz assim, ó. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, e os irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Quando eles estavam na maior dor, eles entraram na cidade e mataram todos. Simeão e Levi eram irmãos por parte de pai e mãe de Diná. Eram filhos de Lia com Jacó, todos os três. Eles estavam praticando uma vingança. A vingança vem do Senhor, diz aos Hebreus. Só Deus pode vingar. Deixa Deus vingar. Não cabe a nós. Não há essa possibilidade ao ser humano. Deixa com Deus. A vingança cabe só ao Senhor. Eles fizeram essa vingança e Jacó não aprovou. Jacó chama a atenção deles aqui e disseram, como vocês fizeram isso? E agora a minha reputação, o que será de mim? Como vai ficar o meu nome? Mas pior de tudo, já estava Jacó com a situação da filha. É interessante, gente. Olha, Diná, eu acredito que seja o único personagem bíblico que ficou viúva antes de casar. Ela conseguiu ficar viúva antes de casar. Irmãos, Diná perdeu algo irrecuperável. Ela perdeu a dignidade. Ela perdeu a virgindade. Algo irrecuperável. Por causa de uma curiosidade. Por causa de curiosidade, irmãos, os irmãos mataram todos os homens daquela cidade. O estrago. Filhos órfãos, esposas viúvas, por causa da curiosidade de uma única pessoa. Jacó ficou triste com aquela situação. Jacó ficou muito triste. Agora você pode entender Gênesis 49, quando Jacó disse, maldito seja o furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Quando não dá tempo a gente ver, em Josué capítulo 19, você vai encontrar que Judá crescia. E Simeão tornou-se apenas um clã, um povoado, dentro da tribo de Judá. Se você quiser ler lá depois, Josué capítulo 19, do verso 1 ao verso 9. Se você quiser ler, ele fala também sobre Levi. Números 1, 47, diz que Levi perdeu herança de terra. Eu os dividirei entre os teus irmãos. Levi tornou-se uma classe sacerdotal. Talvez seja até uma benção. Mas não tinha direito à terra. Perdeu. E Simeão foi dividido. Olhe, da tribo de Ruben, de Simeão, não saíram reis. Não saíram pessoas de grande importância na história. Por quê? Homens que, de alguma maneira, não obedeceram os princípios bíblicos. No versículo verso 8, começa a falar agora de outro personagem, chamado Judá. Só que Judá também cometeu um pecado feio. Por que Judá está na genealogia? Por quê? Vamos ver Gênesis 38? Pecado de Judá.
Gênesis 38, verso 1. Aqui é importante a gente ler os versos. Para mim contar a história eu poderia fazer, mas é importante ler os versos. 38, 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Verso 2. E viu Judá ali uma mulher de um homem cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Presta bem atenção nos detalhes bíblicos. Olha a Páscoa lá adiante, para a gente ver lá no passado. Ele tomou uma mulher cananeu, dos cananeus. Cananeu era uma nação amaldiçoada, que nasceu ali em Israel, que vem de Cã, lá de Noé. Vem de Cã. Se você quiser ver os detalhes sobre isso aqui, eu dou nas minhas meditações. Entra no site da igreja, você tem os detalhes sobre Cã. Qual foi o pecado de Cã? Está ali os detalhes. Essa genealogia, eu traço todos eles, coloco em gráfico e tudo. Então você tem lá, deve estar lá para o mês de maio do ano passado, o local. Mas você vai encontrar lá nas meditações. Um homem cananeu. Jesus não vem dessa genealogia aqui não. Ó. Jesus não vem da genealogia de Judá e a esposa não. Jesus vem de Judá, mas não desse casamento. Era uma cananeia. Nasceu o primeiro filho, verso 3, chamado Er. Em hebraico, significa vigia. No verso 4, nasceu Onã, em hebraico, vigoroso. No verso 5, nasceu Selá, em hebraico, paz. A Bíblia diz que Er morreu. No verso 6, diz assim, ó, Judá, pois, tomou uma mulher para Er, seu primogênito, e o seu nome era Tamar. O pai foi lá e tomou uma filha para Er. Só que Er morreu. Na cultura judaica, a esposa, quando morre o filho, ela é passada para o outro irmão. Se não tinha filhos, o primeiro filho que nasce pertence à descendência da outro irmão que morreu. É a lei do levirato, Deuteronômio capítulo 24. Deixa eu explicar para vocês. Lembra, agora recente, que eu preguei sobre Ruth? Ruth era moabita. Só que Noemi, a sogra de Ruth, era o quê? Da tribo de Judá. Os filhos de Ruth era da onde? Perdão, de Noemi, da tribo de Judá. Olha o Cordeiro de Deus, lá do Novo Testamento, lá, muitos anos depois. Agora, muitos anos atrás. Por que nasce Obed, o filho de Ruth com Boaz? Por que a Bíblia diz que o filho era filho de Noemi, com os filhos? A lei do levirato. É o que acontece aqui agora. Pertenceu ao filho de Noemi, que era da tribo de Judá. Porque Ruth era moabita. Deus já preparou todos os detalhes, Deus sabe tudo. Deus é onisciente. Deus é onipresente, onipotente. O que aconteceu aqui? Tamar morreu. Perdão. O filho de Judá morreu, Er. Aí ela foi passada a Onã. Onã, o segundo filho, sabia que se ela engravidasse, o filho não seria dele, seria de Er, o primeiro filho. Aí o texto diz que cada vez que tinha relação, ele jogava o sêmen na terra, no versículo 9. E a Bíblia diz que isso pareceu mal aos olhos do Senhor, e também morreu Onã. Agora tinha o terceiro filho, Onã e Selá. Então Tamar seria transferida para Selá. Judá pensou assim, já morreu Er? Já morreu Onã? Se eu der Selá agora que é jovem, vai morrer também. Não. Volta para casa, mulher, meu filho fica comigo. Só que ele tinha que cumprir a promessa que é bíblica. Os anos passaram. E o texto bíblico diz que Judá esqueceu de dar Selá para Tamar como esposo. Morreu a esposa de Judá, sua. Ele agora era um homem viúvo. O texto bíblico diz que ele estava descendo para tosquear os animais. E ele descendo para tosquear os animais, Tamar preparou uma situação. Ela tirou as vestes de viúva, colocou uma roupa de prostituta e ficou no caminho. Quando Judá passou, Judá agora viúvo olhou para aquela prostituta e deitou-se com aquela prostituta. E ela perguntou, vai me pagar como? Ele diz, eu não tenho com que pagar agora. Aí ela diz assim,
no versículo capítulo 38, verso 18. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado, que está na tua mão. O teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Me dê essas 3 peças e tá pago, tá tranquilo. Ou então depois você manda o pagamento e eu devolvo. Tá bom. Judá deitou-se com Tamar, mas não sabia que era sua nora. Passou um tempo, chega a notícia para Judá. 3 meses depois o texto bíblico diz: sua nora Tamar está grávida. Sabe o que Judá fez? Tira ela para fora e mata essa mulher. Como é que ela está grávida? Ela teria que engravidar do meu filho. Ela é minha nora. Ela não poderia engravidar. Tira ela para fora e mata. E tiraram Tamar para matá-la. Quando pegaram Tamar, Tamar olhou para aqueles homens e disse: antes de vocês me matarem, eu quero que vocês digam a Judá quem é o pai do filho que eu estou esperando. É o dono desses objetos aqui, ó, no versículo de número 25. E tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço, de quem é este selo, este cordão e esse cajado. Ela pegou as 3 peças e disse: eu estou grávida do dono dessas peças aqui. Sabe o que Judá fez? No próximo verso ele diz assim: mais digna, mais justa é ela do que eu. Por isso Judá está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Olha lá o verso 26, ó. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Judá reconheceu o erro. Quando se reconhece erros, Deus mantém as bênçãos dele. Quando as pessoas não reconhecem erro, Deus retira as bênçãos. A Bíblia não diz que Rubem reconheceu o erro. A Bíblia não diz que Simeão e Levi reconheceram o erro. A Bíblia diz que Judá reconheceu o seu erro. Mais justa, mais digna é ela do que eu. Reconheça o seu erro. Se você não reconhecer, você vai perder as bênçãos de Deus. Olhe para as Sagradas Escrituras. É a palavra. Aproveita esse período de confinamento para estudar a Bíblia. Aproveita. Não despreze esse tempo. A maravilha que Deus tem preparado para você. Aproveita este momento. Reconheça o seu erro com o seu pastor, com sua igreja, com os seus irmãos, com sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu patrão, com o seu sogro, com a sua sogra, sei lá com quem. Reconheça o seu erro. Mais justa é ela do que eu. Judá está na genealogia do Senhor Jesus. Da tribo de Judá saíram os grandes reis. Foi dessa tribo que vieram os reis. Nasceram os garotos, nasceu Pérez e Zerá. Jesus vem da linhagem de Pérez. Jesus vem daqui, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que morreu na Páscoa vem daqui, ó, Pérez. Filho de Judá, com Tamar, nasceu esses 2 gêmeos aqui. Jesus vem da linhagem de Pérez, está lá no versículo de número 29. Daqui vem o nosso Salvador. Por que Judá está na genealogia? Porque ele reconheceu o erro. Caim não reconheceu, perdeu a primogenitura. Rubem não reconheceu, perdeu a primogenitura. Simeão e Levi não reconheceram, perderam. Maldito o seu furor. Judá reconheceu. Vamos voltar para Gênesis capítulo 49. Sabendo agora a história de Judá, no capítulo 49, ele era o 4º filho de Jacó e Lia. Judá era o 4º filho. Agora, olha o que Deus diz Jacó, através de Jacó, a bênção de Jacó, a palavra de Jacó para Judá. Verso 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A mesma coisa aconteceu com José. José diz que todos os irmãos e o pai teria que se dobrar a ele no sonho. Nós pregamos ontem. Eles não acreditaram. Se cumpriu a palavra de Deus. Isso aqui também já se cumpriu, irmãos. Os teus irmãos terão que se dobrar a ti, Judá. Davi é da tribo de Judá. Davi foi o maior rei. Não dá tempo para a gente ler. Todas as tribos tiveram que se dobrar ao rei Davi. Todos vão se dobrar a ti, Judá. E todos se dobraram diante de Judá. Se você quiser ler o texto, está lá em 1 Samuel. Você vai encontrar o texto, capítulo 5,
comecinho do capítulo, lá você vai encontrar que as tribos todas tinham que se dobrar a Davi, que era da tribo de Judá. Ele diz assim, ó, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Verso 9, Judá é um leãozinho, da presa subiste meu filho, encurva-se e deita como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O leão velho já fica mais cansado, mas quem é que tem coragem de ir lá cutucar um leão? Ele já está velho, mas você vai lá cutucá-lo? Não. Judá é assim, o leão, a Bíblia cita. O versículo 10 diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Domingo à noite, a parte 2 dessa série de mensagens, falamos sobre Maria. Eu vou ler o texto novamente agora em Lucas capítulo 2. Olha, o cetro não se arredará. Isso aqui foi escrito aproximadamente da criação no ano 2300, aproximadamente, que ocorreu esse fato. Perdão, escrito não, que ocorreu. Nós estamos aqui no final de Gênesis. Gênesis tem em torno de 2.500 anos de história. Imagina, o resto do Velho Testamento, 1.500 anos. Então Gênesis é mais do que 50% de todo o Velho Testamento, só Gênesis. Então nós estamos no finalzinho de Gênesis. Agora ele fala aqui, ó, o cetro não se arredará de Judá. Vamos ler Lucas novamente, capítulo 2, que nós falamos domingo à noite sobre Maria. Olha só. Capítulo 2, não, capítulo 1. No verso 32. Capítulo 1, verso 32. Deixa eu falar para vocês. Maria era da tribo de Judá. José era da tribo de Judá. Todos os acontecimentos. Zacarias não. João Batista vem da tribo de Levi. A esposa de Zacarias, Isabel, também era da tribo de Levi. Linha sacerdotal. Agora aqui não, aqui vem a linhagem do rei. Interessante que lá os hebreus, Jesus é o sumo sacerdote. Ele não vem da linhagem de Levi, a linhagem sacerdotal. Ele vem da linhagem dos reis, da tribo de Judá, promessa de Deus. Olha o versículo de número 32. Lucas 1, 32. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O anjo falando para Maria. E reinará eternamente, eternamente, na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O cetro, o legislador não se apartará mais. O trono de Jesus é eterno. O trono que veio da tribo de Judá é eterno. O nosso Salvador. Aqui as promessas já eram para Jesus. Maria já vem muitos anos depois de Davi. Aqui em Gênesis nós estamos ainda aí longe de chegar a Davi ainda. Olhe como as coisas acontecem. Você está em crise hoje? Coronavírus? Ai, Deus está no controle de tudo. Deus sabe o amanhã. Deus tem a bênção preparada. O cetro jamais se separará. Não tem como. É o trono de Deus, é eterno. Ele fala aqui de Siló, irmãos. Essa cidade nos traz muitas lições. Eu trato sobre Siló, irmãos, nas minhas meditações. Se você quiser recebê-las também diariamente. Tem mais de 400, foi o ano passado inteiro, 365, mas este ano inteiro é uma por dia. Eu mando uma sequência, o plano redentor de Deus. Eu ainda estou em Gênesis, Êxodo 12. Por isso eu vou escrever o resto da minha vida, sobre o plano redentor. Eu ainda estou em Êxodo 12. Mando diariamente. Se você quiser, eu coloco você na linha de transmissão, só que eu preciso do seu número. Você pega o meu número privado, eu cito aqui agora, é 719-9205-5065. 99205-5065. Você coloca lá, Pastor Humberto, você tem que cadastrar meu número, porque senão eu mando e fica só enviado, mas não chega no seu. Eu cadastro o seu número. Se você quiser receber as meditações diárias, são curtas, mando todos os dias depois da meia-noite. E eu falo muito sobre Siló. Agora, irmãos, o finalzinho do verso. Dentre eles, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Versículo de número 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. E lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Quando ele fala de Judá, ele se refere ao leão.
o leão da tribo de Judá. Eu quero terminar tratando de um texto em Apocalipse, capítulo 5, quando ele fala do leão, quando ele fala da tribo de Judá, como a Bíblia está interligada. Primeiro livro com o último, com os que estão no meio e etc. Capítulo 5, eu quero ler esses versos aqui, é muito importante. Nós vamos ler até o verso 10. Diz assim, a partir do verso 1, Apocalipse 5, capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Verso 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, poderia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém. Não tinha ninguém digno. Ninguém. Versículo de número 4. João chorou. Verso de número 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. João chorou, não tinha ninguém digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele, nem olhar para o livro, não tinha ninguém digno. João chorou. E agora? Os nomes estão escritos aí dentro. Pela graça e misericórdia do Senhor, o meu nome está lá. Mas não tinha ninguém para abrir. Ninguém digno nem de olhar para ele. O nome dos salvos estava preso. E agora João chorou. Ele diz, e agora? O que fazer? Verso de número 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. O ancião aparece para João e diz, não chore, João. Tem o leão da tribo de Judá. Ele sim pode olhar, pode pegar, pode abrir, porque ele é o dono do livro. Foi o sangue dele que comprou todas as pessoas que estão escritas aí neste livro. Foi o sangue dele, foi a vida dele, foi o sacrifício dele na cruz do Calvário que comprou estas vidas. O sangue do Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro que foi morto na Páscoa. Só ele é digno de abrir o livro. Só ele pode. Da onde? Da tribo de Judá. Olha a genealogia bíblica. Único. E por que Judá? Porque Judá reconheceu o seu erro. Ele ganhou a bênção de continuar na genealogia. Quando não se reconhece erro, irmãos, Deus tira as bênçãos. Deus tira. Aquele era digno, ele é digno. Ele continua, irmãos, no versículo de número 6. Olha o que diz. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos, e de Deus enviados a toda a terra. Havia um cordeiro como havendo ser morto. Ele olhou e viu, lá estava o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro Pascual que nós vamos tratar depois de amanhã. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro que foi preparado pelo povo de Israel lá. Aquele tipificava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É maravilhosa a palavra de Deus. Nós somos tão preguiçosos para estudar esse livro. Tudo está interligado. Tudo.
Sem o Cordeiro de Deus não há salvação. Se entrega a Jesus Cristo, reconhece Ele como Salvador, como Libertador, como Criador, soberano, todo-poderoso, o único que pode abrir o livro, o único que teve poder para te salvar, escrever o seu nome no livro da vida, mais ninguém. Maria reconheceu isso quando estava na cruz. Maria reconheceu. Agraciada, serva de Deus, como mencionamos na segunda parte do domingo à noite. Mas ela reconheceu quem era o Cordeiro de Deus que ela carregou no ventre. O Salvador, o Libertador. Da onde? Da tribo de Judá. Olha o versículo de número 7. Esse Cordeiro que havendo sido morto, olha o que diz no verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele veio e tomou o livro. E verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Todos eles se prostraram diante de quem? Do Cordeiro de Deus. É o único que merece adoração. Pastor não pode ser adorado, cantor não pode ser adorado, nada nesse mundo pode ser adorado. Ídolos não devem ser adorados. Só Jesus Cristo é digno de adoração. Só Ele pode abrir o livro onde estão escritos os nomes dos salvos. Só o Cordeiro de Deus que foi morto é o Cordeiro que agora é tratado na Páscoa, que morreu, da tribo de Judá. Ele continua ainda, todos se dobraram. O versículo de número 9, e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, tinha que ter derramamento de sangue. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olhe, com o sangue dele, ele comprou. Lá, quando nós tratamos domingo pela manhã, a primeira parte, a semente. Quando Deus foi salvar Adão e Eva, ele teve que matar um animalzinho e tirou o couro para cobrir Adão e Eva, a propiciação. Não dá tempo em tratar do tabernáculo, que era a capa, a tampa da arca ali, a propiciação ali, ó. Quando era salpicado o sangue, Jesus fez isso, ele cobriu Adão e Eva. Aí vem Caim e Abel, nós pregamos na sequência Caim e Abel, a genealogia, a sequência. Olha, gente, o que se planta, colhe. Você já pensou, Eva? Não mencionamos isso no dia. Quando Eva viu o filho morto, Caim. Hoje em dia tudo, as funerárias fazem aquele coisa bonito num caixão. Eles pintam o defunto, fica até bonito. Morreu lá, mas de acidente, chega lá, o defunto está todo bonito. Eles colocam aquele monte de flor. Faz um negócio bonito ali, o defunto fica com uma despedida ali até bonito. Imagine, irmãos, naquela época, como era o caixão, como é que tinha. E Eva vendo Abel morto, sendo que o próprio irmão o matou. Que despedida triste, você imagina. Agora, pensa Eva lembrando por que a morte entrou na humanidade, por causa do pecado dela. Ela agora perdeu um filho. E imagina, agora, irmãos, o Cordeiro de Deus tinha poder com o seu sangue de eliminar a morte. Acabou a morte e não tem mais poder agora. O pecado de Eva foi eliminado com o sangue do Cordeiro de Deus. A semente, aquele Cordeiro que é comemorado a morte na Páscoa. Esse Cordeiro de Deus. Agora o texto ainda é mais completo, irmãos. Ele comprou para si os povos, homens de toda tribo, língua, povo e nação. O que é que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem feito? Na obra missionária. Ele comprou homens de toda língua, tribo, povo e nação, irmãos. A missão da igreja é pregar o evangelho a todos os confins da terra. Até o final, as igrejas estão presas, irmãos, no local. As igrejas estão evangelizando só o seu bairro, enquanto a Bíblia diz que ela tem que ir evangelizar o mundo inteiro e ganhar almas no mundo inteiro. Onde tua igreja tem chegado? É o que a Bíblia diz. O sangue do Cordeiro comprou povos de toda língua, tribo e nação. De onde veio? Da tribo de Judá. Se você está triste esses dias chorando, não chore mais como João. O Cordeiro é digno de abrir o livro.
E se o teu nome está escrito no livro da vida, isso aqui é o livro sagrado, o livro da vida. Olhe, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Não tem nada que possa tirar o nosso nome de lá. Mas aproveita para estudar a Bíblia. Se você não se entregou a Jesus ainda, se entrega ao Cordeiro de Deus. Se entrega a Ele. Aquele pecado de Eva foi eliminado com o sangue do Cordeiro de Deus quando morreu na cruz do Calvário. Deus é o Todo-Poderoso. Seu Filho Jesus Cristo é Deus. Filho de peixe é peixe, filho de cavalo é cavalo, filho de gente é gente, filho de Deus é Deus. Jesus é Filho do Altíssimo, Filho do Eterno, Filho do Todo-Poderoso, Filho do Criador. Ele é Deus. Ele morreu na cruz. Ele é digno de abrir o livro. Só Ele. Te entrega a Jesus Cristo. Deixa Ele escrever o teu nome no livro da vida. Você que já é salvo, não chores. Nosso nome está escrito lá. Temos um Cordeiro digno de abrir. Ele morreu e ressuscitou. Agora nós devemos cumprir, fazer missões, ganhar povo de toda língua, tribo, nação. É a nossa missão como igreja. Que Deus te abençoe. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado pelo teu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. O único digno de abrir o livro. Obrigado. Abençoe esse povo, Deus, que está ouvindo com a tua palavra, pois a tua palavra é poderosa. A minha não, Deus, mas a tua é poderosa. Ajuda cada um, Deus, no alcance desta mensagem. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.